Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos aprender a realizar um belíssimo trabalho utilizando materiais recicláveis. Desses materiais recicláveis, eu escolhi papelão, daquelas caixas que geralmente vão para o lixo, e também aquelas cartelinhas onde vêm os ovos, aquela cartelinha verde. Então, são esses materiais que nós vamos utilizar hoje. E para acrescentar neste trabalho, você também vai utilizar técnicas de recorte e pintura. Vamos lá? E nós estamos de volta, tá? Nós vamos usar esses materiais hoje, ó. Pedaços de papelão, eles já estão prontos, cortados. Esse tamanho eu tenho aqui 12 por 12 centímetros, aproximadamente. Então, nós vamos trabalhar com papelão e esse material aqui resulta do recorte desse material, que é a cartelinha que eu comentei com vocês no vídeo de abertura, cartelinha de ovos, tá vendo? Eu já recortei, ó, duas partes e ele ficou assim, bonitinho. Então, esse é o material que nós vamos utilizar como forma de reciclar, né? Ressignificar através da arte. E também vamos usar tintas para o fundo. Hoje nós vamos usar essas duas cores aqui, vamos aprender a fazer o degradê com elas. Para isso você vai precisar de 2 a 3 pincéis. E esses pincéis, de preferência, esse modelo aqui, tipo trincha. Esse formato aqui, tá bom? Então, ó, vamos começar a parte inicial, que é a preparação do fundo do nosso trabalho. Vamos lá? Olha aí, turminha, é importante que você tenha também uma proteção para a sua mesa. Aqui eu vou colocar uma folha que geralmente eu uso como rascunho, mas é interessante que você faça uso de um plástico, pois ele protege mais o seu espaço. Já tenho aqui as duas cores. Essa tinta, ela é tinta acrílica, tá bom? Tinta acrílica fosca. E vamos aprender a realizar o degradê. Vamos lá, vamos começar primeiro fazendo um fundo bem bonito aqui com o azul escuro, tá? O movimento que você vai usar é sempre esse, ó, movimento linear. Eu sou contra fazer aquele movimento todo bagunçado, só se for uma criação da qual seja necessário esse tipo de movimento. Mas aqui, como eu estou trabalhando o degradê, eu vou realizar aqui sempre movimentos lineares. Não precisa aplicar muita tinta, ó, é sempre uma camada moderada, ok? E um detalhe importante, a tinta acrílica, ela seca muito rápido. Então, evite ficar conversando, demorando nesse processo aqui de degradê, ó. Eu fiz essa primeira parte, agora eu vou partir para a segunda, com o pincel limpo, com rosa. Eu vou passar esse rosa aqui embaixo. E aí, com o pincel limpo, ó, com o pincel limpo, eu vou realizar, ó, o degradê. É assim que eu faço o degradê. Mas para isso, a tinta precisa estar fresca. E esse degradê, ó, ele lembra muito um final de tarde. Fica muito bonito. Sabe aquele final de tarde de outono? Muito bonito, ó. Pode estender tanto para cima quanto um pouco para baixo. Só não estenda muito lá para baixo, porque senão você perde o degradê do rosa. Olha que lindo que ficou. Então, o fundo, ele já está preparado. Então, nesse momento, eu vou lavar os pincéis e guardar as tintas, porque nesse momento eu não vou precisar
desse material por agora, tá bom? Vamos sempre manter a nossa mesa organizada. Vamos para o próximo passo, que é a pintura desse material aqui. Agora nós vamos pintar este material aqui com tinta branca. Pode ser tinta PVA, como a que eu estou usando, e também tinta acrílica, tanto faz. Bem, agora nós vamos pintar toda a área. E, se necessário, passar uma segunda mão. Por que isso? Porque às vezes a tinta não cobre toda essa área. Então, nós vamos usar uma ou duas camadas, se for necessário. Não foi necessário uma segunda demão de tinta e fiz, né? Realizei a pintura e agora vou esperar secar. Vamos para o próximo passo. Enquanto isso, vamos lavar os pincéis. Bem, nesse momento nós temos aqui o nosso fundo pronto e o nosso pedacinho de papelão pronto também. E aqui nós vamos construir o desenho de um animal. E aqui eu tenho, ó, uma foto super bonitinha de um cachorro. E aí nós vamos desenhar somente o rostinho do cachorro aqui. E essa parte, ela vai ser como se fosse tridimensional, a parte do focinho, tá? Então, nós vamos fazer juntos agora o desenho e depois realizar a pintura. Vamos lá? Utilizando um lápis, nós vamos fazer o desenho. Da cabeça do cachorro e as orelhas logo em seguida. Então, eu tenho aqui a primeira orelha e a segunda. Aqui eu cometi um pequeno erro de traço, não tem problema, ó. O bom de fazer a lápis é que mesmo utilizando por cima de uma pintura, ó, eu consigo apagar. Por isso que sempre use lápis, tá? Em seus desenhos. Bem, vou fazer aqui a parte da outra orelhinha. E agora, ó, eu preciso ver se o tamanho do focinho está de acordo. Está. O focinho vai ficar mais ou menos até aqui. Então, ó, eu uso essa medida para finalizar ali o resto do meu desenho. Tá? Então, aqui está o desenho final. E aqui é a parte do corpo do nosso cachorro, do nosso doguinho, ok? E aí, o que eu faço depois? Ele tem umas manchinhas, né? Ó, vou mostrar de novo pra vocês. Ele tem essas manchinhas. Então, aqui, ó, colocando o focinho ali no local, ó, eu vou fazer essa manchinha. E depois, vou fazer a marcação do olhinho aqui no cantinho, ó. Mas por enquanto é só isso, não precisa de mais nada, tá? E no próximo vídeo, nós vamos começar a pintura desse desenho. Vamos lá? Estamos de volta e agora nós temos as três cores necessárias, o marrom, o branco e o preto. A começar pelo marrom, eu vou usar este pincel aqui e vou passar em toda a área onde eu sei que é o marronzinho
do doguinho, ok? Ah, mas eu vou perder esta marcação da orelha. Não tem problema. Depois nós vamos finalizar toda essa região com caneta preta. No caso, caneta marcador. Você também pode usar caneta reto projetor, tá? Então não se preocupe quanto a isso. Essa região você nem precisa pintar. Eu pintaria, por quê? Porque depois pode aparecer o fundo não pintado e não vai ficar bonito, não vai ficar legal. Então a minha sugestão é pinte. Pintar de que cor? Eu prefiro pintar na cor branca, que é a cor do fundo, tá? Ó, vou fazer o acabamento bonitinho aqui. No entorno. E vamos concluir essa pintura. Bem, finalizamos aqui a nossa área branca e marrom do nosso cachorrinho. Por enquanto ele está esquisitinho porque não está finalizado. E agora nós vamos para a área dos olhos, tá? Com o pincel levemente mais fino, nós vamos pintar essa região do olho de preto, ó, com muito cuidado, para ficar bem bonito no final, tá bom? Vou fazer essa finalização agora. E aproveitando essa cor da tinta preta, eu também vou aproveitar para fazer o focinho. Como que você vai fazer o focinho, ó? Você vai pintar, ou você também pode usar canetinha, tá? Ou eu pinto, ou eu uso canetinha. Eu posso pintar e usar canetinha também. Vamos lá, vamos fazer das duas formas, ó. Eu posso pintar como se fosse uma bolinha na cor preta, aqui, certo? Posso fazer um pouquinho maior essa bolinha para ela ter mais destaque? Pode. Não muito grande, porque o focinho do cachorro não pode ficar desproporcional. Eu vou pintar dessa maneira, ok? Depois que for finalizada a pintura, vou esperar secar. E depois de secar, eu vou usar, ó, uma caneta marcador. E aí sim, ó, aqui embaixo eu vou fazer isso. Vou fazer a boquinha do cachorro. Não faço uma linha muito fina, que é pra dar mais destaque. E aqui, ó, você pode fazer os pontinhos do detalhe do focinho. Olha aí que bonitinho, ok? E agora vamos esperar secar para a fase final. Bem, para finalizar, agora, depois de seco, nós vamos dar o acabamento final, que é com uma caneta marcador, eu vou aplicar as linhas que estão faltando, ó. Agora sim eu vou dar aquele contorno bonito no meu trabalho. E aí vai dar outra vida a esse trabalho, ó. Tá bom? Aqui eu também vou passar a caneta.
E até então ficou pronto o nosso contorno. Se você quiser contornar aqui também, se você achar interessante, pode contornar. Eu sempre gosto de fazer esses contornos em todas as áreas, tá? Aqui no olho eu achei um pouco apagado, então eu vou passar por cima, ó, mais uma camada da caneta. Se na sua pintura ficar bem vívido, sem problemas, mas eu gosto, né, da minha pintura, ó, bem expressiva, com linhas bem fortes e marcantes. Vamos aproveitar o nosso pincel branquinho que ainda está aqui para dar um pontinho de luz aos olhos. Ó, eu vou apenas, ó, pegar uma gotinha, eu não vou submergir totalmente não, esse pincel é uma gotinha, tá, de tinta, e ó, no meio dos olhos aqui, ó, 1, 2, é só isso, tá, mais nada. Bem, e agora chegou a parte final, que é a parte onde eu vou colar o focinho aqui na região. E aí eu vou construir um cachorrinho, ó, com uma finalização bem legal. Para isso, nós vamos usar pistola de cola quente, tá? Eu estou esperando a pistola esquentar, ela já está ligada aqui há um tempinho. E eu vou realizar a colagem aqui, ó, nessa região, ó. Vou aplicar cola tanto nessa área quanto aqui também, ó, que é para ela ficar bem coladinha de fato. Então vamos lá. Fiz a colagem no lugar correto. Vou segurar um pouquinho. Depois de seca, essa colinha aqui que ficou um pouquinho fora, é só tirar com cuidado, tá? Sempre dessa maneira aqui. Nunca arrancar direto, porque pode tirar a fibra ali do papel e a tinta que você já colocou, tá bom? Olha aí que lindo que ficou o nosso trabalho. Bem, finalizamos o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Ela é muito bacana para ressignificar materiais que geralmente vão para o lixo, que é o caso aqui da cartela de ovos e do papelão, tá? E agora você vai criar o seu animalzinho, ou pode também fazer um cachorro como este, tá bom? Grande beijo e até a próxima aula.